Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje quero falar de um tema, às vezes um pouco polêmico, mal compreendido no meio cristão e, obviamente, o objetivo é trazer luz e entendimento. Vamos falar um pouco da blasfêmia contra o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Jesus diz: "Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado nem neste mundo e nem no porvir." E por muitas vezes não haver entendimento, compreensão do que o texto diz, muitos crentes entram no lugar de condenação, acreditando que cometeram um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para entendimento, compreensão do que realmente vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos observar é o contexto da passagem. A partir do versículo 22, do mesmo capítulo 12, a Bíblia diz que eles levam até Jesus um endemoniado cego e mudo e ele cura, passando então a falar e a ver. Toda a multidão se fica maravilhada com o que está acontecendo, reconhecendo ele como o rei, o filho de Davi, mas os fariseus, no verso 24, diz que os fariseus, eles murmuravam dizendo que este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então Jesus, nesse contexto, diz que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, toda casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Se Satanás expele, Satanás dividido está contra o seu reino. E no verso 28 tem uma informação importante, onde ele diz: "Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós." Então, isso precisa ser observado. Os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Jesus, ao contrário, diz que ele estava expulsando pelo Espírito de Deus, e isso era uma evidência de que o reino de Deus era chegado sobre eles. E nesse contexto, ele diz, verso 30, "Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado nem neste mundo e nem no porvir." É importante observar que o que Jesus está dizendo a eles: falar contra o Filho do Homem é falar contra o Espírito, uma vez que ele estava operando no poder do Espírito. Então, ao falar contra o Filho do Homem, na verdade, eles estavam falando contra, a blasfêmia era contra o Espírito Santo, porque Jesus estava expulsando pelo poder do Espírito, e isso era uma garantia, uma evidência de que o reino era chegado sobre eles. Então, nesse contexto de Mateus capítulo 12, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra que é divina. E precisa ficar claro que eles estavam de forma intencional, proposital, negando ao Senhor. Então, falar contra o Senhor era falar contra o Espírito Santo, e eles, de forma consciente, deliberada, eles estavam negando ao Senhor, falando contra ele, falando contra o Espírito Santo. E Jesus deixa claro, um tom de advertência de que não haveria perdão para o que eles estavam fazendo. Você vai ver na Bíblia que é possível resistir ao Espírito Santo. Em Atos 7:51, Estevão diz que aqueles judeus, o texto diz exatamente isso: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Efésios 4:30 diz que é possível entristecer o Espírito Santo. Paulo diz aos Efésios: "Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção." E é importante também destacar que pode haver um insulto não verbal à obra do Espírito Santo, à obra salvadora do nosso Senhor. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 26, o autor aos Hebreus, ele fala do perigo de se viver deliberadamente em pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. É curioso que, nesse mesmo capítulo, o autor introduz falando do sangue dos animais e a incapacidade e insuficiência do sangue dos animais em resolver o problema dos pecados. Isso é evidente quando se lê o verso 4. É impossível que o sangue de bodes e de touros remova os pecados. Então o texto diz: "Por isso, ao entrar no mundo, falando do Senhor, sacrifício e oferta não quisestes, um corpo foi formado a ele." E é nessa vontade, a vontade do Senhor, a entrega ao plano e ao propósito, de que forma ele acontece? Quando, mesmo depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, entrar num terreno, num lugar de pecado deliberado. E o autor aos Hebreus, ele deixa claro que isso pode levar a juízo. O texto continua, depois de dizer no verso
29 e 30, qual mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. De que forma isso acontece? Quando eu me entrego de forma deliberada, inconsciente, atrevida ao pecado. O que resta, ou o que pode se esperar, é juízo. O texto diz, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em 2 Pedro, no capítulo 2, os versos 20 até o verso 22, Pedro diz que depois de terem escapado das contaminações do mundo, então perceba que escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e se deixam heredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pedro chega a ponto de dizer que melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento. Então você vê na declaração e no tom que Pedro usa a possibilidade, mesmo depois de conhecer o caminho da justiça, retroceder, apartar-se do santo mandamento que lhes fora dado. O que se segue no verso 22 é que com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo que, eu blasfemei contra o Espírito Santo, sem consciência, sem entendimento, não. No Evangelho de Mateus capítulo 12, como nós vimos, foi uma rejeição consciente por parte dos judeus daqueles dias. Eles estavam conscientemente atribuindo uma obra que era divina, Jesus estava expulsando pelo Espírito de Deus, eles atribuíram essa obra a Satanás e de forma proposital, intencional, eles estavam negando ao Senhor e o Senhor disse que não haveria perdão. Como vimos nesses dois textos, pode haver um insulto não verbal à obra salvadora de Deus, quando nós nos entregamos, mesmo depois de pleno conhecimento da verdade, nos entregarmos ao pecado de forma intencional, deliberada. Pedro deixa claro que ao fazê-lo, o cão está voltando ao seu próprio vômito, a porca lavada está voltando a revolver-se no lamaçal. Então, eu te incentivo mesmo a permanecer. Essa é a palavra, permanecer no Senhor, permanecer na palavra, obediente, submisso, praticante. Se essa mensagem te alcançou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, ficar ligado nas novidades que traremos por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.